Olá, galerinha, boa tarde. Começando mais uma aulinha, mais um capítulo que nós vamos estar lendo, capítulo 5. E vamos falar do voando sem asas e sem avião. Vamos lá começar? De tarde, penteei bem o cabelo, peguei meu caderno e segui na direção da casa de Maria Emília. No meio do caminho, cruzei com João, meu melhor amigo na escola, como já falei. E aí, Alaô, topa ir mais cedo ao aeroclube no domingo? Dizem que vão chegar da capital 2 aviões novinhos. Às vezes, eu ia com o João para o aeroclube, logo pela manhã, pois assim podíamos observar os mecânicos fazendo manutenção nos aviões. Adorávamos ver os motores abertos e eles checando tudo, até do cheiro forte do combustível. A gente gostava. Assistíamos aquilo tudo e ficávamos sonhando com o tempo em que nós teríamos os nossos próprios aviões. Foi bom encontrar o João, porque eu estava doido para contar meu plano para alguém, e ele era a pessoa certa. Mas meu amigo me escutou calado e no fim não ficou entusiasmado com a ideia de eu pegar coqueluche para meus pais pagarem um voo curativo. Mas, Alaô, você acha mesmo que vale a pena ficar doente? E se você morrer, hein? Não penso nisso, não. Eu disse a ele que tudo daria certo. Como era meu amigo, falou que torceria por mim, mas estava meio preocupado. E assim fomos caminhando até chegar ao grande portão da casa de Maria Emília. Tchau, João. Amanhã a gente continua essa conversa no intervalo da escola, eu disse. Vê lá, hein, Alaô. Acho melhor você pensar direitinho nessa história de pegar coqueluche. Cruzei o jardim chique da casa de Maria Emília e bati palmas diante da porta. A casa ficava no meio de um gramado, sempre verde e aparado. Minha mãe costumava dizer que eles deveriam gastar uma fortuna só com a conta de água. Ao que parecia, a cabeça dela fazia contas o tempo todo. Com um gramado desses, vocês poderiam até ter um cachorro como Rin-Tin-Tin ou a Lace. Falei para Maria Emília uma vez. Ah, esqueci de dizer, Rin-Tin-Tin e Lace eram cães, astros em 2 seriados de muito... Alice, né, que ele fala, de muito sucesso naquela época. Maria Emília explicou que sua mãe achava que os cães viviam espalhando suas imundícies por toda parte e ela queria seu gramado limpo, como prato na cristaleira. Aposto que o Rin-Tin-Tin e a Lace não são desses de fazer sujeirada alguma, eu disse naquela ocasião, todo ofendido. Mas enfim, o mundo é assim mesmo. Tem gente que gosta mais de gramado que de cães. O que eu podia fazer? Enquanto esperava que alguém viesse atender, pensei em como seria bom ver aquela casa grande lá de cima, com um jardim, um gramado verde e tudo mais. Cheguei a ficar tonto
e com as pernas bambas, sonhando de olhos abertos, e não sabia se era de emoção ou se era a coqueluche chegando. Finalmente, a mãe de Maria Emília abriu a portinhola. Boa tarde, Dona Olímpia. A Maria Emília já melhorou? Perguntei. Não, mas vai ficar boa logo, com a graça de Deus, Alaú. Eu posso ver ela? Preciso entregar o caderno com a aula de hoje, eu disse, segurando um pouco a afobação que era para Dona Olímpia não desconfiar de nada. Legal essa história, hein? Primeiro, Dona Olímpia me corrigiu o português. Não se diz ver ela, e sim vê-la, Alaor, e vê-la, Alaor. E é claro que não pode vê-la. Você não sabe que a coqueluche é uma doença contagiosa? Mas eu não me importo, Dona Olímpia. Agradeço por sua preocupação. Mas vá para casa, Alaô. Você pode deixar o caderno que mais tarde eu mandarei a empregada entregá-lo no hotel de sua mãe. Eu não tinha contado com aquilo. Estava arrasado. Mas Dona Olímpia não tem mais nenhum. Mas Dona Olímpia não tem mais nenhum, Alaô. E para o seu próprio bem, acredite. O jeito foi entregar o caderno e ir embora. Eu juro que seria capaz de comer todas as folhas do caderno quando ele fosse devolvido. Se isso me ficasse pegar uma coqueluche das boas. Fui para casa chutando toda a lata que encontrei pela rua. No dia seguinte fui à escola apenas para saber se mais alguém teve a sorte de ganhar a coqueluche. Mas, infelizmente, todos passavam muito bem. Obrigado. Pelo visto, a felizarda da Maria Emília pegou a doença dos primos metidos dela, lá da capital, onde costumava passar os fins de semana. O remédio, então, foi deixar os dias passarem. Eu estava tão triste que tive vontade de ver a porcaria do Skylab cair na minha cabeça e, por fim, a minha história. Só não chorei porque me lembrei de meu pai dizendo que lá na União Soviética as crianças tomavam banho gelado sem reclamar. E secretamente eu estava tentando ser tão durão quanto os soviéticos. Mas a porcaria do Skylab resolveu cair em outro lugar. E então todos deram o assunto por encerrado. Nem chuva caiu do céu naquele mês de outubro, apesar do mormaço. Nem chuva caiu do céu naquele mês de outubro, apesar do mormaço. Não é melhor esse calor do que o frio lá da Sibéria, que é capaz de matar um homem em 3 segundos, perguntou meu pai. Visto por esse ângulo, o jeito foi concordar com ele. O que foi, meu filho? Você anda piongo pelos cantos, disse minha mãe. Eu respondi que estava tudo bem. Chegou o domingo. Vamos lá. Chegou o domingo e eu fiquei com o pescoço doído de tanto olhar para cima. Os aviões, os pilotos e os capacetes marrons, seus macacões verdes, as piruetas que eles conseguiam fazer. Nem olhei mais para as garotas. Também elas só queriam saber dos caras com mais
de 15 anos ou promessa de pelos ou promessa de pelos no rosto para breve, ou para os meninos afortunados que tinham pais que podiam pagar o voo de reconhecimento. Naquele dia, a bandinha do seu Duda apresentou uma música nova que eles aprenderam a tocar. Era de um filme chamado Luzes da Cidade, de Charles Chaplin. Maria Emília não apareceu para voar. Devia ser suvinice de Dona Olímpia. Ela só queria saber de esnobar a cidade com o gramado verde dela, que minha mãe chamava de jardim refinado. Você parece triste, meu filho, disse meu pai. Seja qual for o motivo, pode conversar comigo, está bem? Eu disse que não era nada, porque não queria que ele ficasse preocupado. Minha mãe dizia que Deus ouvia as crianças, e eu achava que ela tinha razão, porque no domingo à noite sonhei que voava sobre a cidade. Não foi um voo de verdade, é claro. Foi só um sonho, um agradinho de Deus, como se estivesse me mandado um caramelo, mas foi bom. No sonho, vi a cidade lá embaixo. Localizei o hotel de minha mãe, a escola, a pracinha com o coreto, a prefeitura, o gramado de Dona Olímpia. Fui voando até a represa. Depois saí da cidade e avistei o aeroclube e seus 8 aviões pousados em frente aos hangares. Vi um menino de uniforme indo para a escola. Era eu, porque aquele menino, que era eu, estava tão alegre. Só podia ser porque ele sabia que algo de bom ia acontecer. No sonho, eu descobri que era melhor ser pássaro do que paisagem. E também o que para o meu pai significava ler, um modo de voar, e que voar fosse como fosse, era uma das coisas boas que havia nessa vida, mas o melhor mesmo estava para acontecer. Olha só. E aí vamos terminar o nosso capítulo 6 na segunda-feira. Beijos. Deus abençoe cada um de vocês. Ficam com Deus. Até a próxima.